Começando falando de artista de hoje, a gente está muito feliz, tanto eu quanto o Célio. Eu sou o Luiz Borges, da Web Rádio Bela. O Célio também é da Web Rádio Bela. Eu apresento o Estúdio Revolução e o Célio, o Bela Saúde. E nós estamos tendo o prazer de entrevistar hoje aqui o Max Lopes, né? Quem é do Rio de Janeiro e quem não é do Rio de Janeiro, e também fora do Brasil, conhece, né, o famoso o mago das cores, nosso carnavalesco querido, o Max Lopes. Sempre. Não é? Tem tanta coisa aqui para falar. Eu até conversando com o Célio aqui em off, eu falei, pô, Célio, eu vou roubar um pouquinho a fala, porque tem uma pessoa muito importante e eu não posso deixar de mencionar essa pessoa para o Max. Ela me passou algumas informações que foi o seguinte. Ele passou por várias escolas de samba, né? Estácio, São Clemente, Imperatriz, Mangueira, Salgueiro, Acadêmicos de Santa Cruz, Vila Isabel, Porto da Pedra, Viradouro, Grande Rio, Ubango, União da Ilha, Unido de Lucas, né? Ele é membro da Academia de Belas Artes, tem dezenas de prêmios e honrarias, de moções, de homenagem, e uma delas foi concedida, né, pela nossa querida professora Marinilde Santo Coelho, que ele deve conhecer muito bem, né? E ela estava representando, né, a Escola de Jornalismo Assis Chateaubriand, né? E ela ofertou, na época, o Max, uma medalha que foi entregue lá na quadra da Grande Rio. E aí ela me falou o seguinte, né, que ele deu falta dessa medalha ao voltar para casa. Bom, ele teve um número expressivo de alunos que passaram pelas escolas que ele trabalhou. E a professora Amélia está deixando um grande beijo, um grande abraço para você, Max. Ela falou, inclusive, que quando a Grande Rio homenageou lá o Assis Chateaubriand, você a convidou para que ela desfilasse, tivesse o prazer, porque o esposo dela havia, né, trabalhado com o Assis Chateaubriand. Boa noite, Max Lopes. Prazer. Boa noite a vocês. Me desculpe estar um pouco afônico, mas eu estou vindo de um problema muito sério na garganta e tive até o risco de perder a fala. Então, eu vim meio no sacrifício para não faltar ao Obrigado. compromisso. Que Mas, de qualquer honra. maneira, não, mas de qualquer maneira, estamos aqui. Eu estou inteiro, estou lúcido, que é o mais importante. Pior coisa do mundo é ficar maluco, né? É verdade. Mas eu, antes de começarmos, eu queria agradecer muito a Marinildes, porque ela foi uma grande incentivadora também para mim. Não foi só por causa do enredo do Assis, e nem só da medalha. A medalha, na verdade, me foi roubada no mesmo dia. Isso. E aí teve que vir uma outra, né? Eu fiquei muito triste, mas ela conseguiu uma outra. Então, eu tenho que É, agradecer muito a ela, entre outras pessoas, que eu vou falar no decorrer uhum. da palestra, agradecer muito, muito, muito o incentivo, entendeu? Várias coisas, né? O apoio, porque ninguém faz nada sozinho, não existe. Você tem que ter Verdade. uma entourage de apoiadores por volta, né? Como muita gente já falou. Também a equipe que ele tem só pode fazer coisa boa. Uma vez, quando me botaram esse apelido de Mago das Cores, alguém Uhum. falou assim, também com as canetas que ele tem, imagina isso, gente, que coisa idiota, né? Que a caneta vai sozinha e bota as cores. Né? Então, existem esses fatos também, que também são Uhum. curiosos, meio para o lado Claro. negativo, mas são curiosos. Mas, entre outros, existem os positivistas, que são como a Marinilde, que foi uma grande incentivadora, e eu aprecio muito, admiro muito a vontade dela, a garra que ela tem, entendeu? Eu fico muito lisonjeado dela poder mandar esse beijo para mim. Nossa, eu sou aluno dela, ela tem um carinho, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, um respeito, sabe? Vou agradecer até o fim dos meus dias. A professora Mary, nós a chamamos de professora Mary, nossa, eu ficaria horas aqui falando dela. Realmente é isso Exato. aí.
Nós vamos marcar uma live só para falar dela. Com certeza. Com Tem certeza. Célio, muita coisa boa, porque ela transmite coisa boa, ela transmite positividade, é entendeu? É verdade. muito É verdade. carinhosa, muito meiga, então é uma pessoa que a gente só pode querer bem, né? Com certeza. Com certeza. A gente agradece muito. Muito obrigado, tá? Imagina. Célio, é contigo, meu Boa querido. noite! Boa Olha noite. só, Max. Assim, eu tenho muita alegria porque eu vi que eu participei da Grande Rio em 2 carnavais que você fez. Um foi Prestes, o Cavaleiro da Esperança, e o outro foi o Ei, 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 Chateau é o Nosso Rei. Eu estava no grupo Miradense, né? E eu tive o prazer de estar lá com você. O Bira daqui a pouco está entrando aí, que eu falei com ele, Ele olha, já não vai entrou. perder. Já entrou? Ah, tá. Já. O Então, Bira é, o Bira é uma pessoa querida, amada, me ajudou muito. A gente não pode esquecer, sabe? Ele sempre foi prestimoso em tudo que eu o chamei. Ele sempre foi, se apresenta, sabe? É, isso é muito importante. ah, então, Max, é uma curiosidade minha. Você, na sua formação, como é que você conseguiu chegar aonde você chegou como carnavalesco do carnaval? Olha, a minha formação foi oposta a todos os outros, porque eu comecei sambando, eu era passista do Salgueiro, né? Olha, E nesse meio termo, eu conheci muito o Arlindo Rodrigues e o Pamplona, e aí comecei a colar com eles, e que eu tenho muito, muito a agradecer, muito do meu conhecimento, inclusive cromático, com Arlindo Rodrigues e Fernando Pamplona. Tenho que agradecer muito à mestra Rosa Magalhães, que na época já era uma mestra, e eu aprendi muito com ela, e Maria Augusta Rodrigues também. E Dona Helena Teodoro, que só passa para a gente grandes, grandes assuntos da raça negra, que, na verdade, eu costumo dizer uma coisa, das 3 raças que nos fizeram, né? Essa raça vira-lata que nós somos, o que, É que verdade. acontece? É verdade. O que, que acontece? O que mais nos trouxe conhecimento foi o negro. Apesar de ser escravizado e não ter chance e oportunidade até hoje, ele foi o que mais informações culturais e artísticas trouxeram para a gente. Aprendi, eu tive no Xingu, fiquei um mês e pouco no Xingu, no meio dos índios, para fazer trabalho de cultura mesmo, aprender com Uhum. eles muita coisa. Mas tudo que o negro trouxe foi de grande, grande sabedoria e com muita força. Haja visto que o samba está aí até hoje. Inventam tudo, o funk que vem do rap lá da América do Norte, que aí misturou com o negro brasileiro e virou o funk, mas o samba é nosso, é genuíno, e veio do batuque do negro. Então, muito aprendemos com ele, a comida, tudo, 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 a grande maioria de fonte cultural que o brasileiro tem veio exatamente dos escravos, dos negros. Né? Desculpe, se já é um outro assunto, daqui a pouco nós vamos não, tá engrenar. ótimo. Nada, Fica à imagina. vontade. Imagina. Mas hoje eu acho que massificam um pouco o samba. Talvez eu seja um pouco preterido, porque eu sou meio purista, sabe? E eu acho que eu sou purista em função das nossas raízes. Uhum. E eu acho que estão massificando um pouco o samba, está muito organizado, está virando um grande show, um grande espetáculo, mas nós não podemos esquecer as raízes, entendeu? Que são muito fortes, são essas raízes é que vão manter. Porque show bonito tem em Vegas, tem em todo que lugar do mundo tem, né? Agora a gente quer um show bonito, sim, porque é orgulho para nós sambistas mostrar um espetáculo bonito, né?
Eu acho que é um orgulho para a Com raça. certeza. E Com isso é certeza. muito importante para o nosso país, porque o turista, quando vem, ele quer ver o que é nosso. Ah, é muito amadorista. Não faz mal. Tem que ter um cunho de amadorismo, sim, que é isso que faz o folclore. Senão, não é folclore. Vamos lá. Verdade. Então, Verdade. foi uma surpresa para mim saber que você tinha um samba no pé lá do Salgueiro e aos pouquinhos você foi, né? Pois é. E aí eu comecei no Pega no Ganzê a ajudar eles. Eu saía do colégio militar e ia para lá, para Gávea, se não me engano, Botafogo, na Uhum. casa do Dr. Jordano Sodré. E lá a gente fazia os adereços do Ganzê. E eu ajudei um bocado lá. Depois dali eu fui engrenando, eu fui ajudando um, ajudando o outro, entendeu? E fui engrenando. Nunca imaginei de um dia fazer carnaval. Eu ajudava o Isso. Salgueiro, que era a minha escola de origem, e que eu aprendi lá. Então, que aliás a gente não pode esquecer a minha vermelho e branco da Tijuca. Ia Então, perguntar. não, eu sou um pouco dividido, né? Porque a Mangueira também está muito no meu coração, porque é a madrinha do Salgueiro É a Mangueira. e foi a escola que me consagrou com Braguinha, né? Foi super campeã. Isso. Isso. Então, um título inédito. É, mas eu aprendi muito no Salgueiro. E com Arlindo, muito. Eu tenho muita saudade porque aprendi muito com ele, muito, muito, muito. Ele dizia para mim, Max, se você tiver dúvida na cor, bota branco. Ele sempre dizia isso, que branco é branco, não vai ficar ruim em lugar nenhum. Tá bom, né? Que E por bom. aí vai. Então, E Max, aí comecei por esse lado inverso dos outros. Eu comecei como sambista. Então, É verdade. eu talvez defenda tanto as nossas raízes por causa disso, sabe? Porque eu comecei, não foi só desenhando, não foi só em escola de belas artes, eu comecei sambando. Max, eu e o Luiz iniciamos um novo projeto. E esse novo projeto que nós começamos mês passado, não, esse mês, né, Luiz? Foi no Ele começo do fala mês. justamente isso que você está falando. No nosso projeto, a gente fala das escolas de samba passadas, né, para mostrar como era o carnaval na Presidente Vargas, que a gente não pode deixar isso ser apagado, né? E já no nosso primeiro programa falamos de quem? De Salgueiro. Salgueiro. Falamos da Chica da Silva, né? Aquele desfile maravilhoso de Chica da Silva. Então, eu acho, né, Luiz, que nós estamos no caminho certo. É pelo que ele está Não, é por falando aí. aí. É, O o trabalho Salgueiro, é esse. É. o Salgueiro foi peitudo, porque foi a primeira escola a falar de tema negro, né? Isso. Sim, Não só sim. Chica da Silva, como Chico Rei, Gangazumba, vários, né? Então, foi uma escola que revolucionou e teve a coragem de exaltar um negro no seu enredo, né? Sim, Naquela sim. época, era uma atitude corajosa, né? Eu, Com eu certeza. tive um outro tipo, aproveitando esse gancho da coragem, quando eu fiz o Prestes, quase me mataram. Você, a tua família é todo denista, que não sei o quê. Meu avô era amigo do Carlos Lacerda. Então, como é que tu vai falar Uhum. do Prestes? Eu falei, porra, mas não foi nossa história? Não foi parte da história? Foi. Então, vamos falar dele sim. Ele teve um valor incrível também. Ele tinha o ideal dele, entende? E a Claro. gente não teve exatamente esses ideais dele. É, e outra, esse título Cavaleiro da Esperança é de uma dignidade incrível, né? Eu acho, um título pomposo e digno, né? Então eu tive um orgulho muito grande de fazer e tive lances assim incríveis, porque eu queria lançar o enredo no Forte Copacabana. O comandante me Olha. chamou, você quer acabar com o exército?
Como é que eu vou fazer prestes aqui dentro do Forte Copacabana? Você sabe a história dos 18 do Forte? E aí me deu uma aula dos 18 do Forte. Então, existem esses fatos também interessantes, sabe? Que a gente ainda vai fazer um livro sobre isso, que é muita coisa interessante. Não pode se apagar, não pode se apagar. É, não É, pode. Max, em 1984, você já estava na Mangueira, não é isso? E como é que foi essa sua trajetória, né, de ser carnavalesco da Mangueira? Quem chamou? Como é que foi isso? Conta pra gente. Eu estou igual a Betânia, quem me chamou, Chamou. não me lembro, não lembro não. Mas assim, eu já tinha feito o Nido de Lucas, num sacrifício atroz, porque eu morava na Tijuca, não tinha carro, tinha que pegar trem e tudo, ir para a Parada de Lucas, ir para Cordovil, para os ensaios e etc, etc. Tivemos um barracão dentro do Mercado São Sebastião, dentro dos boxes, precisamente na Rua do Feijão. E foi um carnaval feito assim, eu não sei como não morri, né? Mas a escola foi muito respeitada, entendeu? E depois o Luizinho viu a arquibancada gritar, já ganhou, falou, quem é esse cara? E me carregou para a Imperatriz. Ela estava no segundo grupo e eu fiz, ela subiu. Mas no ano 77, seguinte, para né? 78, é. Depois ele quis fazer enredo de Nebre Macumba e eu não queria, porque, primeiro, que eu não dominava muito o assunto, hoje eu domino, mas na época não. E Uhum. também porque a escola era verde. E eu achava que África sem vermelho fica uma coisa falha, na minha cabeça, na época. E Entendi. não fiz. Aí, se não me engano, eu fui fazer o É Hoje na Ilha. 77, né? Foi para 82. 78. É Hã? 82. 82, 82. 82. Isso. 82, exatamente. Foi um carnaval lindíssimo e de um tema dificílimo, porque era um tema totalmente abstrato. É hoje. É hoje o quê? É hoje o quê, né? Mas então, é, o Lan e o Haroldo Costa adoraram na época. A escola veio misturada com um determinado luxo que não tinha, né? Uhum. Ainda Uhum. era muito rua, era meio bloco. E aí a escola também ficou muito bem respeitada. Quando eu fui para Mangueira, eu fui com medo. Não vou dizer para você que não fiquei com medo, não. Eu era Uhum. muito novo e não tinha ainda experiência para encarar uma estação primeira de Mangueira, né, que é uma das maiores manifestações populares do mundo. A Mangueira é conhecida no mundo inteiro. Você vai ao Japão, todo mundo conhece. Você vai aos Estados Unidos, todo mundo conhece. Você vai à China, todo mundo conhece. Na Europa, então, não se fala. Na França. Então, então eu fiquei com um pouco de medo, sim. E aconteceram fatos muito inusitados também naquela época. Naquela época, eu ainda era um menino muito católico, Uhum. é, cheguei a ter sido até coroinha. Quer dizer, o avesso do avesso, né? Era coroinha de um lado e passista de noite, né? É. O Então, sagrado e o era assim, profano. sagrado e profano. E aí o que acontece? Na minha vida tiveram passagens assim estranhíssimas e interessantes também. Eu fiquei com um pouco de medo. Então, a primeira reunião, eu me lembro até hoje, foi com a bateria. Marcamos naquele auditório que tem em cima lá uma reunião com a bateria. Na época, quem era o diretor de bateria? Eu vou me lembrar. Era um magrinho, bem magrinho, não era o Taranta. Eu peguei o Taranta depois, mas não era ele. Chimbico. Uhum. Eu acho que era o Chimbico. Então marcamos uma reunião com a bateria. Enquanto não chegava o pessoal da bateria, eu fiquei no camarote, olhando por um buraco, por cima lá do setor da bateria, o Uhum. morro. E tinha um terreiro lá, um terreiro funcionando com uns Exu, Pombagira. E aí a Pombagira veio de lá me oferecendo um copo de champanhe e fez sinal de positivo para mim. E eu de cá fiz para ela, com medo, mas não sabia o que era.
né? Lá do morro, lá de cima. E Caramba. foi ótima a reunião, foi muito interessante que eu virei-me para eles e disse assim, eu queria explicar a vocês quem sou eu, que eu sou muito igual, eu não sou esses caras que ficam em redoma, que ficam em camarote, o meu negócio é ficar no meio do povão. Eu sou muito igual a vocês. Aí nisso, um membro da bateria virou e disse assim, não, não precisa falar do senhor, não, que nós já sabemos que o senhor não bebe e não fuma. Então, a grande qualidade seria essa, não beber e não fumar, né? E aí fui fazer. Quando eu levei alguns figurinos para apreciação de algumas alas, eu me lembro que eu estava com medo, com aquela pasta acuada, a quadra lotada, lotada, lotada. Na minha época do Salgueiro, existia Uhum. um grande malandro lá, chamado Ieia. E esse Ieia, onde ele chegava, evacuava tudo, saía todo mundo. E comigo era o oposto. Ele andava de terno branco, com um cravinho vermelho, era o próprio malandro. E Uhum. ele me adorava de graça, sabe? Eu chegava no ensaio de Salgueiro, naquela quadrinha calça larga lá em cima, ele vinha logo para o meu lado, já punha segurança para mim, eu era garoto ainda, né? Eu fugia de noite de casa para ir para lá para o morro. E aí na Mangueira eu estou lá esperando aquilo assim, muito acuado, sozinho. Me chega uma figura tipo Iéia, de terno branco, com o cravinho, um chapéuzinho com uma fitinha vermelha. Eu falei, porra, a escola é verde-rosa e esse cara veio. Aí ele riu para mim, nunca mais vou esquecer isso, isso é um fato inusitado. Ele riu para mim e fez sinal de positivo também. E aí eu fui pegar a pasta, quando voltei, cadê o cara? Sumiu, né? Sumiu, sumiu. E aconteceu o quê? A escola foi super campeã, ganhou 2 vezes seguidas no mesmo ano, e um título inédito, né? Que só a Mangueira tem, e eu junto com ela, né? Foi uma coisa assim. Antes do Braguinha, eu fiz o Verde que te quero rosa. E com medo também, muito inexperiente que eu era, né? A gente ainda ficou bem colocado, mas eu já Ficou em comecei quinto a mudar lugar, um. né? Ficou em quinto lugar, Quarto, né? quarto. Eu acho que Quinto. ficou em quarto, desempatou não sei em quê. Bom, Isso. independente de feito no sacrifício, né? Muito como Braguinha também foi. Bacão não tinha teto, era céu aberto. Aí alguém ofereceu uma lona tipo de circo, botou lá, e eu tomava remédio para não dormir, porque fizemos em menos de um mês o Braguinha. Foi feito assim, meio que um Eita. mês. Então, eu tomava remédio para não dormir e tinha um tripé que era um perro enorme. E um dia estavam me procuraram o barracão inteiro, aí viram que eu estava dormindo na gola do perro, lá em cima. Foi uma luta para me tirar de lá. Mas, sabe, o sacrifício valeu a pena, porque tivemos fatos assim que não são para tornar público, mas que foram até perigosos. Mas na época, você, quando é garoto, você não tem noção de medo de nada, né? O medo só de encarar o povão, mas assim, de nada, de morro eu não tinha, não. Até nem hoje, né? Eu vou em qualquer morro, qualquer lugar, entendeu? Que bom. Não tem esse problema comigo, não. Pelo contrário, eles me fazem até segurança e eu estou bem feliz da vida, né? Que Mas bom. foi por aí que começou, entendeu? Essa coisa meio diferenciada de Uhum. passista. E eu, até hoje, eu gosto de analisá-la de passista, porque eu acho que os passistas hoje não são como os da minha época. O passista masculino, ele é um bandido, ele é um bandido não, ele é um malandro. Ele Malandro. tem que ser o malandro. Eu gosto muito do Carlinhos de Jesus como amigo, como um grande companheiro que foi na Mangueira comigo aqueles 8 anos, que foram comissões maravilhosas. E ele tem um samba de malandro. E é isso que a gente precisa para lá de passista masculino. Passista masculino hoje
está fazendo rebolado mais do que a passista. E puxa mãozinha para lá, mãozinha para cá. Olha, sinceramente, não é minha praia, né? Eu fui um grande passista, fui um dos primeiros passistas do Salgueiro, sambei muito com a Narcisa, sambei muito com aquela turma toda, ia para uma mangueira que ainda era com piso de terra, sambei muito com Nininha Xoxoba, que era a grande passista da Mangueira, Lucrécia, sambei muito com aquela gente, Eliane Careca, sambava com essa turma toda. E meu rival era um menino da Estácio, que era muito bom. Eu acho que ele tinha o apelido de gargalhada também, como o da Mangueira, mas ele era bom demais. Ele era bom demais. Só que ele era meio palhaço, ele era bem malabarista. E Uhum. eu não era malabarista. Um dia eu vou descobrir onde tem um filme meu sambando em Madureira, na rua. Vocês não vão acreditar que sou eu. Cara, é você, esses pés pareciam elétricos, mas eu tinha a ginga do malandro, de pegar Vou chapéu. pesquisar, hein? Vou até anotar aqui, Max Lopes sambando em Madureira. Não, eu tenho vários lugares, tem vários. Lá eu tinha esse filminhozinho, eu não sei onde eu botei. Já me pediram, mas não sei onde está. Pois é, Mas eu. Max. Não, pode Hum, continuar, depois eu pergunto. Depois eu não, pergunto. Pode não, continuar seu senão a raciocínio. gente engrena, senão engrena um assunto no outro, um assunto no outro. Mas É, é você esse mesmo, é o tocou, bate-papo. você Exatamente, tocou no, isso que é você bom. tocou no assunto, Max, que há algum tempo atrás a Aldione Sena, ela fez um comentário no site, acho que foi do CRZD, ela estava falando sobre passistas e tudo, e ela fez um comentário e ela foi muito criticada porque ela levantou essa informação, né, a opinião que você acabou de dar agora, e que eu e o Célio nós concordamos balançando a nossa cabeça, não é nenhum tipo de preconceito absolutamente. Não, de A maneira nenhuma. figura, né, a figura do passista masculino é essa do malandro, O né? É uma Então, malandro assim, destoa. representatividade, né? Uma Ele representatividade. representa a independente, malandragem. É. independente da filosofia de vida do passista, entendeu? A gente está aqui Não, não para tem nada a julgar. ver. Não tem nada a ver. Cada um, Não cada é? um samba como quer. Agora, eu acho Exatamente. que a escola, para escolher seus passistas, tem que saber escolher. É, Entendeu? é Só verdade. isso. Agora, sambar, cada um samba como quer. É. Sim. Né? Mas eu sou Desde que tenha saudosista. ritmo. E Eu eu sou também. saudosista e eu sou Eu do acho que tempo em que o eu gosto de símbolo, ver o sambando que nem malandro, é muito bonito. o símbolo, aquele miudinho que o fundo de quintal faz, aquilo é o protótipo do malandro. Aquilo ali é o samba genuíno. Esse que é o samba genuíno. Porque você vê que até nas rodas de samba, nos quilombos e Uhum, tudo, uhum. sambar do negro é muito diferente da mulher. Muito É, diferente. O negro não balança o quadril. é verdade. Então, ele mexe com a perna. O jogo é de perna. Para isso, daí que veio a capoeira. Bom, aí nós vamos começar num outro assunto, né? Ai, legal. Fala, Célio, pode falar, Guilherme. Então, nós tivemos aqui, entrou agora o Max, pessoal da Santa Cruz, te elogiando, mandando um grande abraço. Eu quero mandar um grande abraço não só para Santa Cruz, para todos os componentes de lá, que lutam, que desfilam com sacrifício. A escola vem com sacrifício, sem material, sem nada. Eu quero agradecer muito a eles e ao Zezo também, porque ele foi um grande amigo na minha época lá, como toda a diretoria. Mas o Zezo foi muito atencioso comigo, muito honesto, muito decente, e a gente não pode esquecer. Obrigado, Santa Cruz, por tudo, pelo aprendizado também. Já duas pessoas aqui, o Max, falou do Carnaval de 1989, no qual o enredo era Liberdade, Liberdade, abra as asas sobre nós. Fala um pouquinho da sua ideia, como é que você conseguiu ser campeão, né, esse ano. Olha só, esse enredo, na época, eu ofereci para Portela.
E o português, que era o presidente da Portela, não aceitou. Disse que isso era coisa de bloco, que a Portela era muito grande e não era para isso. Então você vai ver o lugar que a Portela ficou e aonde a Imperatriz ficou, né? Porque a Imperatriz ganhou com uma credencial impressionante. Ela tirou 10 em todos os quesitos, né? Então, é assim, hoje eu poderia até refazer aquilo ali, mas não daquela maneira, não com aquele enfoque. Já atualizaria um pouco mais. Mas, em termos históricos, a Imperatriz é uma escola que ela tem por... Olha só, gente, eu não quero ser mais do que ninguém, pelo contrário. Meus colegas, todos, cada um tem o seu valor, mas eu acho que cada escola tem uma característica. A Mangueira tem uma característica de peso, barroca. A Portela também. O Salgueiro é o negro, é o afro. Então, cada escola tem uma característica. Se eu pego uma União da Ilha, eu não posso fazer o que eu ia fazer na Mangueira, e vice-versa. A Mocidade também é uma escola que tem um lado misto. Você pode mexer com o que quiser lá, igual a Viradouro, né? Como Salgueiro. Salgueiro é uma escola que ela vem bem em qualquer coisa, mas o Enredo Negro é brabo segurar a onda. É Né? forte. É uma escola negra mesmo. Então, e cada escola tem a sua característica. E a Imperatriz tem a característica histórica. Não adianta vir com enredinho, brincadeira na Imperatriz, que não vai dar certo. Ela é uma história, é uma escola carregada de história. A começar por Dona Rosa Magalhães, que todos os enredos dela foram enredos pesados e históricos. Eles tinham um cunho histórico muito forte. Não eram temas, eram enredos. Existe escola aí que está botando tema, bota clichê e foi. Né? Mas a escola tem que ter um gancho, ela tem que ter um enredo, com começo, meio e final. Na minha opinião. Assim eu aprendi com o Fernando Pamplona. Então, a Imperatriz, quando eu fiz Liberdade, Liberdade, veio a calhar, porque a escola é aquilo ali. Ela é imperial. É uma escola igual o Império Serrano, gente. Isso. O Império Serrano é uma escola que ela tem esse cunho histórico, essa coisa imperial. Ela é escola de império. O nome já é império, entendeu? Então, a gente temos que respeitar um pouco esses índices de característica, né? E deu certo, Liberdade, Liberdade na Imperatriz, porque era bem histórico, todo mundo de farda, todo mundo, uma escola vestida, inclusive, se vocês virem a transmissão, se não me engano, foi da TV Manchete, o Fernando Pamplona, ele comenta, a escola está vestida e muito bem vestida, sabe? Então, isso deu a diferença, né? Eu me lembro que, depois do Carnaval, houve aquela polêmica com o negócio dos ratos e urubus, que muito em cima dos Miseráveis, que eu já tinha visto lá na Broadway, mas meio veio em cima daquela história. Mas, de qualquer maneira, foi muito interessante, muito valente, muito peitudo a Beija-Flor fazer aquilo ali, e o mestre João Trinta também. Só que criou-se uma polêmica que quem merecia ganhar era Ratos e Urubus. Eu disse, pois é, mas aí vieram me fazer uma entrevista, você acha que eles mereciam ganhar? Olha, poderiam até ganhar, sim, mas eu segui a métrica do João Trinta. Pobre não gosta de pobreza, gosta de luxo, não é? Não gosta de lixo. E ele fez exatamente o lixo, e eu fiz o luxo. E ganhou o luxo. Eu fui no conselho dele e me dei bem. Então, o assunto na época ficou meio encerrado por causa dessa resposta, entendeu? Mas sem agressão, sem nada, pelo contrário, a gente era muito amigo, não tenho essa, não. Esse carnaval, Max, foi aquele em que tinha o imperador, aquele carro super alto, que tinha um cavalo. Eu me lembro desse desfile, Max. Eu assisti, cara, por TV, não lá pessoalmente, mas assisti por TV. Foi um comentário
talvez, eu acho que na época, se eu não me engano, foi um dos carros mais altos, né? Ou o carro mais alto, Olha, né? o cara que ia fazer o Marechal Deodoro desmaiou quando viu, porque subiram o cavalo antes da hora. A bicha caiu dura para trás, desmaiou. E eu peguei o cara que vinha de Pedro II, tirei Aham. ele de lá, carreguei ele para o cavalo, peguei a barba do outro que estava desmaiado, meti na cara do outro, falei, vai você. Bom, aí Vai com Deus. botaram uma escada, e a escada não chegava na altura, porque o cavalo já estava, tinham subido. Então ficou na bunda do cavalo. Aí o que Ah, aconteceu? Todo mundo desce, desce, deixa, não vai ninguém, não vai ninguém, não vai ninguém. Pois ele deu um pulo e caiu em cima. E ele caiu assim na traseira do cavalo. Dali ele pulou para a sela, olha. entendeu? E eu dizia para ele não mexer muito, porque era um cano e uma pata só. Ei, Entende? Procura ver esse carro aí. Ah, Uma eu tenho. doideira. Que ano foi, Max? Isso? 89. Vou botar 84. sim, aqui. sim. Não, porque eu fico até 89. Não, 84. 84? E aí, 84, é isso. Não, mas aí o eu que vou anotando aconteceu? e depois eu fico assistindo tudo. Aí o que aconteceu? Ele começou a fazer cena lá em cima com aquela espada, e aí a espada era uma espada verdadeira, que era do meu avô que eu emprestei, que era da guarda de Dom Pedro II. Meu E Olha Deus. só. tinha insígnia de marfim no cabo com dourado Pedro II. Eu já doei até para o Museu Imperial. E ele puxou aquela espada e era uma arma, né? E veio. Uau. E aquele cano foi envergando. E ele pulando, galopando no cavalo, e o cano foi envergando. Quando chegou naquela ponte, o que aconteceu? Não descia, porque ele Aham. empenou. Ele empenou. E aí eu falei, olha só, se o cavalo arrastar e quebrar, problema do cavalo. Agora, ele não pode se machucar. E ficou Claro. aquela onda, como é que vai fazer? Ele ficou com isso tudo para cima da ponte. E o povo em cima pula, querendo puxar ele para a ponte para pular do outro lado no cavalo. Você vê que maluquice. Aí ele não. Ele virou e fez sinal para empurrar. Ele virou na barriga do cavalo e aquela sela estava muito bem presa, porque se ela tivesse solta, ele caía lá de cima, né? Ele Meu virou e Deus. passou. Depois que passou, ele voltou e puxou a espada, aí veio. Ali ganhou o carnaval. Max, esse carnaval foi muito falado na época, Ele lá de esse cima, ele acontecimento. gritava para mim: estou vendo o pátio da Brahma. Muito Muito engraçado. bom. Tinha 10 Depois que metros, passa, né? Tinha depois que 10 prata. metros. 12. 12 metros. Uau. Nossa. 12 ou Meu 14, Deus. era por aí. Tinha mais de 10, sim. Eita. Era muito alto mesmo. E ele não se intimidou, não. O outro desmaiou e ficou lá desmaiado. Levaram ele para o posto de saúde lá e não sei que fim levou o Marechal Deodoro. De guerra ele não tinha nada. E foi imperador, né? Caramba. Você sabe, uma vez eu fiz na Vila Isabel É. o enredo do Gaúcho, né? A heróica cavalgada de um povo, né? Do Rio Grande do Sul. E tinha numa parte das missões um índio chamado Sepete Araju. E, porra, eu tinha que arrumar alguém que tivesse característica de índio para botar ali, que era o grande guerreiro que defendeu aquelas missões ali. Uhum. Nisso, faltando assim uns 10 dias para o carnaval, chegou uma amiga minha da Escola de Belas Artes, Débora Cavalcante, chegou lá e disse assim: Maxi, eu trouxe um presente para você. Poxa, Débora, que bom, que alegria, que presente é esse? Não sei o que, vem ela com o índio. Índio mesmo. Ela estava vivendo, namorando aquele índio. Que Aí vem bacana. ela com aquele índio. Eu digo, menina, de onde tu arrumou esse índio? O cara com aquele cabelinho olhando para minha cara. Pronto, ele vai ser o Sepete Araju. Só que na hora do desfile, Uhum. ele se emocionou e começou a chorar copiosamente.
E E eu ia lá dar esporro nele. Porra, tu é um guerreiro, cacete. Como é que tu tá chorando? Para de chorar, caralho. Com uma vara dando nele. Ele em cima do carro e eu dando com a vara nele. Para de chorar. Ah, Emoção, emoção porra nenhuma. Índio não tem emoção. Para com isso. que lindo. Então, tem muito fato interessante que dá para a gente fazer um livro de curiosidades do carnaval. Sabe? Porque Bastidores, a gente que está assistindo não tem bastidores. noção do que está acontecendo ali Não, na hora, né? ninguém tem Caramba! noção que o Braguinha, no ano dele, ele não queria desfilar. Ele disse que não ia desfilar porque ele fazia música de carnaval, mas ele não gostava de carnaval. Eita! Braguinha, o Braguinha. Braguinha faz o seguinte: você vem de terninho branco só para me dar uma força, me ajudar. Ele apareceu na concentração de terninho branco. Eu já tinha 2 caras preparados. Um já trocou a gravatinha dele, botou uma gravata verde, o outro botou o cravo rosa. E eu mandei ele subir naquele banquinho embaixo da mangueira. Falei, senta aí para tirar uma foto. Quando ele sentou, ele disse, empurra essa porra. Empurra isso que ele tem que entrar. Nisso ele, não, 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 não. Quando entrou, o povo levantou, aí ele já foi para a galera. Né? Mas logo no começo ele disse assim, ô Maxi, esse banco ficou muito alto, está me dando cãibra, eu tenho a perna curta. Ai, Eu mandei pegar um pedaço de isopor, Aham. falei para o menino, pinta uma pedra aí correndo. Pintou uma pedra, no meio do gramado da praça tinha uma pedra. Ele botou o pé e falou, agora tá bom, e foi. Entendeu? Foi Olha para glória. só. se você Essa não do Cara, contasse, Brasil. ninguém saberia, né? ninguém sabia, é? Ô, Maxi, você. Nesse ano, muita coisa terrível aconteceu também, diga. Mas você Muita, muita. fez. Você fez a Desci? Foi você quem fez na Foi, Viradouro? foi. A descer. Como é que foi esse contato com a Desci? Como é que rolou essa transação aí da Antes, homenagem a Desci? antes, eu estava na Imperatriz. Aí Uhum. fiz o Liberdade. No ano seguinte, eu fiz Terra Brasílis. O que se plantou, deu. Eu tenho vontade de refazer isso, porque foi um dos carnavais mais bonitos que eu já fiz. Ela perdeu até hoje, não, que uma mulher lá disse que o sapato não estava compatível com uma roupa lá. É ali que nós Eita! perdemos. Lindo que estava aquele. Não sei se você lembra, que era uma coroa de bananas e as frutas vinham Ah, na frente. sim, sim, sim. Lindo. Era um carnaval Verdade. todo tropicalista, né? Uhum. E aí perdemos ali um samba ótimo. É, E eu, na mesma ocasião, estava fazendo a Viradouro no segundo grupo, dentro do pavilhão de São Cristóvão. Só vale o escrito. E aí, a escola com muita dificuldade, o Monassi ainda não estava lá nessa época, Uhum. o professor Calheiros era o presidente, ótima pessoa, maravilhosa, gentil, mas, coitado, ele estava no sacrifício também, né? Então, eu vou contar um fato a vocês que é meio... só o Max mesmo, né? Eu tinha um Fusquinha, vendi meu carro para acabar o carnaval. Uau! E aí a escola ganhou. Subiu, né? E uma briga feia com a Grande Rio, que também estava muito bonita, muito linda, mas ela estava mais original, sabe? O Uhum. tema era muito original. Aquilo tudo que você precisa de ter assinatura. Você só é nascido se tiver certidão de nascimento. Se não tiver, tu não é porra nenhuma, né? É verdade, E por aí verdade. vai. Certidão de casamento. Você, para alugar um imóvel, tem que ter uma assinatura de um bom avalista. Você tem, para batizar, tudo você tem que ter assinatura de alguém. E aí, para morrer, você tem que ter o óbito. E o óbito é o convite para o baile das caveiras, que era o final da escola, né? Que as Eita. caveiras vinham dançando. Pois é. E aí foi muito interessante. E o Pamplona também comenta na TV. Só o Max mesmo para decorar um carro de carnaval com coroa de defunto. Porque era todo decorado com coroa de defunto, tinha um caixão no meio do salão. Era uma coisa muito, muito esquisita, muito maluca. Mas ganhou.
E aí eu optei por ir para a Viradouro como um desafio. Foi até um desafio. Tem gente que diz assim, ele saiu por causa de dinheiro, porque o Monassa entrou e pagou mais. Falam tanta besteira. Não foi nada disso, não. Eu sou geminiano, gosto de desafio. E parti para um desafio, uma escola que veio do nada. Então, a Viradouro, na época, não tinha nada. Sabe o que é nada? Nada. Eu levei a porta-bandeira, que era da Mangueira, era a segunda da Mangueira. Levei a rainha da bateria, que era uma menina passista da Portela. Está lá até hoje. Eu levei tudo que vocês possam imaginar. Formei com o chopp da Imperatriz, uma harmonia para a escola, entendeu? E aí fomos fazer Dercy. Porque, a princípio, a ideia foi até do Monassa, porque eu ia fazer. O Monassa me chamou lá e falou: o que você quer fazer esse ano? Eu falei assim: nem sempre o escrito vale. Ele falou assim: ué, mas por que isso? Cheque sem fundo, estelionatário, um monte de coisa que não adianta assinar. O que vale é a palavra. É. É o oposto do que nós fizemos. Ele falou: não, não vou fazer isso, não, que vai ficar esquisito, não sei o quê, não sei o quê. Bom, tá bom. Aí ele falou: que você acha que Dercy? Eu falei: ótimo. Ele é a cara do povo. O povo brasileiro é aquilo, aquele escracho. Aí o que aconteceu? Fizemos uma festa no Teatro Rivão. Eu acho que foi ocasião até do meu aniversário. Aí eu combinei com a Ângela Leal. Transformamos o teatro num salão de festa. Foram uma média de 400 pessoas por aí. Encheu em cima, embaixo, encheu tudo. Né? E nós fizemos uma passarelazinha para entrar naquele túnelzinho que vai para o teatro. Então, tu imagina, na Cinelândia, os convidados chegando por aquela passarela, aquele viadeiro enorme gritando: perua, perua. Umas que eles achavam que estava ruim, vai. E aí eu peguei os negões da minha comissão de frente, botei todos de fraque cinza, com cravo cor de vinho, gravatinha vinho. E eu só escutava as bichas gritando lá de fora: ô Maxi, aonde você arrumou esses negões maravilhosos? Os caras loucos para entrar. Bom, enfim, ali eu conheci a Dercy. Ela foi muito prestativa e muito profissional. Ela chegou lá e eu falei com ela: eu queria falar. Ela falou: meu filho, a minha vida foi muito triste. Eu sofri muito, não tenho muita coisa para carnaval. Eu falei: mas eu não quero falar da sua vida, eu quero falar do seu sucesso como artista, como mulher de palco. Aí eu perguntei assim: você foi rainha das atrizes, alguma coisa? Eu não fui rainha de porra nenhuma, ela para mim. Aí você ri à toa com ela, à toa. Aí eu conversei com ela, falei, eu ia na casa dela para pegar os dados com ela, da trajetória dela, que foi enorme, né? E apresentei o escultor a ela. Na época não era o Flavinho, que hoje é meu compadre, e para mim é um dos melhores do Brasil, Flávio Policarpo. Na época era o Ventolídio, que era escultor da TV Globo. E era meu amigo também. Aí apresentei a ela falou: meu filho, como é seu nome? Ele falou: Ventolídio. Ela: o quê? Ele: Ventolídio. Ela: tua mãe foi filha da puta, hein? Da hora, na cara dele. Na cara dele. E ele começou a rir: vai fazer o que? Você tem que rir. E ela sofreu aquele acidente horroroso, quebrou o fêmur, quebrou a bacia, e veio de muleta, e veio. Ainda botou os peitos para fora, que ninguém esperava. Foi o melhor, foi o melhor. E foi uma pena porque nós desfilamos 5 horas da tarde, que era horário de verão, e com temporal caótico, né? Muita chuva e encheu aquilo. As baianas ficaram com água no meio da saia, e eu sacudindo, limpando uma por uma. Foi muito sacrificante. Os carros caíram a metade, mas ela ainda ficou bem colocada e respeitada. Que eu acho que o principal não é só ganhar título. Eu acho que o principal é você fazer o trabalho que respeite a escola e que te torna também respeitado pelo trabalho que você fez.
Você vê, eu fiz trabalhos que não ganharam, que até hoje todo mundo fala, como aquele dos ciganos, com os 10 mandamentos da Mangueira, sabe? A Estrada Real, a língua portuguesa. Até hoje falam nisso. Na Viradouro dos Ciganos falam até hoje. Eu moro aqui em Nossa, Niterói, até hoje se fala como um dos carnavais mais bonitos que já passaram na Avenida. Então, você já deve ter escutado falar isso. Eu chorei. E olha que eu sou portelense. Eu chorei. Não só eu, quer dizer, milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Acho que a gente nunca vai esquecer disso. Eu nunca tinha visto, né? A é um beleza, a carnaval grande. muito grande, foi um carnaval gigantesco, porque eu achei que a escola ia ficar pequena por causa das roupas, que eram muito caras. Pelo Uhum. contrário, a escola tinha quase 6 mil pessoas. Mesmo que ela passasse o tempo, ela ganharia o carnaval, porque ela Também perdeu acho. 13 pontos, ainda ficou em sétimo lugar, né? Também acho. Perdendo Também 13 acho. pontos. Também acho. Então, por aí vai. No ano seguinte, eu fiz um carnaval que ficou também marcado lá, que era o Amor Sublime Amor, Uhum. que a Alcione adorou. Eu me lembro que a Marrom adorou e falou que esse título era maravilhoso, sabe? Assim, foi bem interessante essa passagem de Imperatriz para Viradouro, entendeu? Ô, Max, Depois, me diga uma coisa. Existe ainda hoje algum enredo que você gostaria de colocar na avenida e que não conseguiu colocar? não sei porque o enredo é uma coisa muito engraçada. Não fico estudando o enredo, não. Ele vem de repente, sabe? Eu vejo a característica da escola, quer dizer, o cigano não estava, a Veradouro talvez já não estivesse nem preparada ainda para aquele enredo, porque ele era místico e muito grande, muito grande. Aprendi muito com eles, muita coisa, jogar runa, lemão, um monte de coisa, ver copo d'água. Aprendi muita coisa com eles, que eu já tinha esse tom. E eles falavam: você tem uma verve cigana e não sabe. Não sei, porque minha família é mineira e lá tem muito cigano, talvez tenha assim. Foi aí que eu descobri que o Juscelino Kubitschek era cigano. Né? Olha, E, não sabia, porque que bom. Eu não sabia. o nome Kubitschek é um nome cigano, né? Um Ah, tchecoslovaco ou uhum, russo é um nome uhum, cigano, Kubitschek. uhum. É, e eles me contaram e me mostraram fotos do Juscelino pulando fogueira de bota, vestido de cigano. Eu vi fotos, por exemplo, eles perguntaram. Um dos grandes apoios místicos que o Juscelino teve quando foi presidente foi dos ciganos, porque a avó dele materna era cigana. E ele, quando ele nasceu, no dia que ele nasceu, isso o cigano chefe de todos veio de Minas e me contou. Quando ele nasceu, a avó virou-se para a mãe, para a filha, e disse assim: olha, minha filha, seu filho é um predestinado, porque ele, em outras encarnações, ele foi Nero e incendiou a capital do mundo. E ele vem construir a do futuro, sabe? E coisas assim que não dão para mim ficar contando, porque senão nós vamos varar a noite. Né? E eu não estou podendo falar muito, porque fui proibido Sim, sim, eu já pelo estou médico. preocupado com Ah, isso. E não paro eu de falar. também, Né? eu também. Então, mas aí as filhas vieram me procurar, Márcia e Maristela, na época, para não entrar fundo nessa história, porque podia criar um clima, uma coisa qualquer, não entrasse muito fundo nisso. Tá bom. Só que no samba fala, né? Cigano rei, mineiro iluminado, né? Não fala o nome. O mundo não vai lhe esquecer. Plantou em solo brasileiro a realização do amanhecer, quer dizer, para o futuro, né? Que Uhum. existe essa prévia, existe essa história no meio místico, que um dia Brasília vai salvar o mundo. Como? Ainda não entendi, que está ruim para salvar os daqui, eu não sei como vai salvar, mas vai acontecer. Um dia vai acontecer.
né? São profecias. Sim, sim. Mas, e eu perguntava muito por que o Juscelino, quando foi presidente, quando ele foi eleito, ele, antes de botar o fraque para botar a faixa e tudo, ele se vestiu de bandeirante e tem a foto dele vestido de bandeirante com o chapéu aqui. E existe essa foto. Na manchete tinha. Então eles disseram que os bandeirantes eram ciganos. Fernão Dias, tudo era cigano. E eles eram indicados para achar as pedras preciosas. Nossa, que história, hein? Nossa. E ele se vestiu de bandeirante como um grande fundador de alguma coisa, um grande, sabe, o transformador. Então, tem coisas assim que no baú do carnaval, por trás, tem histórias assim fantásticas, fantásticas, sabe? Que poucos conhecem também. Mas eu aprendi muito. Catedral de Brasília. Eles perguntavam para mim, o que é Brasília? Qual o formato? O que você responderia? Eu respondia, uma asa delta. Nunca mais repita isso. Isso é uma ignorância. O que é Brasília, então? É a fênix, é a ave sagrada dos povos antigos do Egito. Caraca, E que aí, aula, hein? várias coisas. Nossa. A catedral tem a formato estelar. Como foi feito o Brasília? Chamou Lúcio Costa, o Niemeyer, e fizeram uma reunião para projetar. Não. Teve um grupo esotérico, inclusive de ciganos, que orientou aonde colocar tudo. E primeiro fez o catetinho. O catetinho é um lugar intocável, aquela de madeira. Uhum. E Dom Bosco está lá porque tem uma história também de Dom Bosco, e dá outro enredo, que é o protetor de Brasília, e do Juscelino, que era o Dom Bosco. A primeira coisa que ele fez foi o catetinho e a capelinha de Dom Bosco. Né? Tudo tem um lado místico. Então, a catedral ela tem um cálculo piramidal, porque ao meio-dia o sol entra naquele anjo que está pendurado e vai energizar um tampo enorme que tem no meio, de cobre, e ele energiza o maior diamante do mundo. Então, a catedral ela é posta num lugar, como é que eu vou te explicar? Um lugar próprio para ela. Eles fizeram um mapa mundi aberto, e esse mapa mundi você faz a estrela de Davi, que eles dizem que é a maior proteção que o homem pode usar, é uma estrela de Davi de ouro, que é a maior proteção que o homem pode usar. Então eles perguntavam, você sabe o que representa a estrela de Davi? Bom, estrela de Davi, eu conheço o Davi no lado espiritual. Não. Aquele triângulo que é para cima, em cima é o homem. À esquerda é o trabalho. E à direita é o resultado do homem com o seu trabalho. Aí eu falei, e o triângulo invertido? É o futuro, é o espelho daquele resultado. E aí? Aí eles abrem a estrela de Davi no mapa mundi e a Catedral de Brasília está exatamente no meio desta estrela. Ela foi feita num ponto estratégico, isso que eu queria dizer, entendeu? Estratégico para o mundo inteiro. Eles diziam assim para mim, pode acabar o mundo todo para aquela catedral fica. Gente, olha, Célio, que aula, hein, Célio? Célio, só esse ano dos ciganos tem muita história para contar. Né? Eu cismei de fazer o carro do Egito com a pirâmide. E eu queria cálculo piramidal. Só na minha cabeça. Fazer qualquer pirâmide, não. Aí eu sabia que no Teatro Municipal, que eu trabalhei lá uma época, tinha uma ópera Turandot, que tinha uma pirâmide que veio de lá, do Egito. E ela tinha cálculo piramidal. Então eu tive que assinar um termo de responsabilidade, porque aquele é um patrimônio histórico. Sim. Eu tive que assinar. E
botar ela muito bem acondicionada, levar a parte central dela para o barracão, porque a parte central me dá o ângulo superior e os inferiores, né? E aí fizemos. Quem conseguia fazer? Não conseguia. Um quebrou a clavícula, o outro quebrou a cabeça, o outro quebrou o braço. Eita! Tudo aconteceu e não saía, não conseguiam terminar a ferragem daquela pirâmide. Aí os ciganos foram no barracão, iam muitos lá, e eles diziam, por que não fez o carro do Egito? Não vou fazer, porque 3 já se machucaram feio, não vai dar para fazer. Por quê? Aí contei que tinha um cálculo piramidal. Aí ela pegou, chamou o motorista e falou, vai lá no meu carro, pega uma pirâmide de cristal que está no porta-luva. Aí vem ele, a pirâmide era grande, linda, por sinal. E aí fez um monte de mandinga lá em volta, as ciganas dançaram, passaram aquele lenço em cima, cantaram. Ela falou, agora pode botar embaixo do carro. Aí prendeu. Ela prendeu lá com umas fitas, prendeu aquela pirâmide e ficou aquilo ali. Ela falou, agora pode subir e fazer. E assim foi feito. Gente, É muito, eu é vou muito ver eu vou ver esse desfile de novo. essa mesma cigana, dona Gracira Graciela, ela até Ah. morreu já. Ela foi no barracão com o grupo dela, que era do Oriente. E a gente ainda faltava assim, uns 10 dias para o carnaval, quando a gente fez o carro que pegou fogo. Ela falou, Max, vai pegar fogo. O que vai pegar fogo? Alguém vai botar fogo num carro alegórico, porque esse carnaval está muito visado. Aí, o que nós vamos fazer? E tal, ver a rede elétrica. Ela disse, não, é criminoso. Uau. Aí ela foi, quando foram embora, ela botou a mão no ouvido e falou assim, cachorro? Por que cachorro? Foi o carro dos huskies siberianos que pegou fogo, Sim, né? sim, sim. E aí, na época, fizeram a polícia fez uma cariação e tudo, e a gente descobriu o que aconteceu, mas a gente não pode falar. Mas foi colocado. Foi uma bucha de estopa com bambu, colocaram lá com gasolina e pegou fogo. Ele era todo de poliuretano, podia ter morrido muita gente, né? Eu tinha 2 sobrinhas no carro, e eu estava no final ajudando a Harmonia a empurrar a escola para passar no tempo. Nisso veio alguém correndo e falou, Max, corre lá que o carro da geleira está pegando fogo e está morrendo todo mundo. Você imagina a tua cabeça. Claro. Não morreu ninguém, não teve isso. Mas tem tudo, né? No carnaval tem de tudo, né? Tem muita coisa para contar e nós vamos passar muito da hora, né, Sérgio? É isso aí. E tem que poupar sua garganta. Max, eu só quero falar mais uma coisinha. Já que o Bira está aí, eu quero agradecer o Bira, que foi ele que indicou fazer essa live com você, porque ele tem uma admiração muito grande por você, né? E o Bira falou o seguinte, uma das coisas que ele viu mais fascinante foi a ala de criança vestida de perereca na época da Dercy Gonçalves. Não, mas eu acho que a ala de crianças mais interessante que eu fiz foi a dos ciganos. Porque os grandes eram os domadores e os pequenininhos eram os ursinhos. E eles vinham domando os ursinhos com chicote. Ursinhos, sabe? Eu achei muito bem bolado. E a perereca também ficou interessante. Ficou engraçada. A perereca da vizinha. Eu só quero pedir, assim, desculpas, porque são muitas perguntas. Eu estou aqui anotando, mas são muitas perguntas. Então, Max, eu gostaria que, quando você estiver bem melhor da sua garganta, você desse mais uma vez para a gente dar continuidade, porque é muita história. E essas histórias é muito boa. Muito interessante. Você tem contato do Gilson? Tem, pode marcar direto com ele, entendeu? Porque ele mora em frente à minha casa, então é fácil ele saber como eu estou. Eu tenho que realmente me poupar um pouco. Por ordem médica. A gente quer te agradecer muito, muito, muito. Você não sabe o quanto você nos fez feliz. Eu estava saudade de falar com o Max. Puxa, o que a gente tem que agradecer muito um ao outro é poder falar da nossa cultura maior. É verdade. Que é a cultura negra, que é o samba.
Isso que é mais importante e que o povo está precisando muito, né? É verdade, é A gente verdade. tem um cunho saudosista? Tem. Tudo tem que modernizar? Tem. Mas não podemos perder nossas raízes, de jeito nenhum, Com né? Verdade, certeza. E isso talvez que verdade. eu fale que incomode um pouco. Mas eu continuo falando, eu vou morrer falando isso, enquanto falar. Não, a Já gente vai vai falar poupar por você muito sim. tempo. É, com certeza. Obrigado mesmo, obrigado. Deixa Muito minhas obrigado a considerações. Ô, vocês pela Célio, oportunidade. não, Finalizações, Obrigado a né? vocês. é, Olha só, Max, uma coisa que, lendo a sua história, eu me emocionei, porque em momento algum você, como falou mesmo, né, não foi um carnavalesco que quer aparecer. Você pegou as escolas pequenas, escola grande, escola que estava caindo, você levantou a escola. Então, caramba, isso é uma lição para muita gente, entendeu? Então, gostaria de te É, eu não, agradecer. Pode falar. eu não, eu não fico de escolha. Eu acho que o nosso trabalho, a nossa arte, ela pode ser exibida em qualquer instância, em qualquer lugar. A gente não tem que estar escolhendo muito, não, porque não leva a nada. A tua carreira vai ficar muito curta. E a minha está muito longa, já estou achando que está longa até demais, né? São muitos anos, muitos anos, muitos anos. E enquanto a cabeça estiver boa, porque eu aprendi isso também com Pamplona, tira-se da cabeça o que não tem no bolso, né? Não é uma coisa muito fácil, mas é possível. Então, eu acho que o mais importante é a nossa cabeça estar boa, estar lúcida. Hoje ninguém pode exigir que eu fique subindo em carro para colar espelhinho, porque eu fazia isso tudo, né? Olha, eu tive um trabalho no Circo de Soleil por causa disso, porque perguntei ao dono por que você me escolheu para vir aqui conhecer Las Vegas, conhecer isso tudo. Porque eu vi você colando, você limpando o espelho num carro da Mangueira. E eu nunca vi um carnavalesco subir num carro para limpar espelho, sabe? Então, eu acho que esse cunho de humildade, de simplicidade, fica com a gente, isso não vai perder. E isso incomoda também. Então, você não sabe como age. Se você acha agir como empáfia, como besteira, você é besta, você é metido, você é isso, elitizado, e a coisa que eu não sou é elitizado, senão eu estaria metido com samba, não é? é Com verdade. Mas eu quero certeza. agradecer muito a vocês a oportunidade e vamos fazer outra Imagina. assim, mais para Vamos, com Ah, frente. que certeza. bom. Eu gostei muito desse papo, porque o bate-papo é mais interessante que você escuta coisas novas, não fica É batendo verdade. naquilo que a imprensa já cansou de falar, É né? Eu falo verdade, da é verdade. Academia Brasileira de Belas Artes, eu sou o único ligado a carnaval que faço parte da cadeira de Toné, que foi um dos maiores pintores do mundo, né? E uma fundação de Dom Pedro II. Então eu tenho essa honra. Fui o único carnavalesco que fez explanação para o Museu da Imagem e do Som. Então eu tenho a minha história gravada lá. Eu acho que isso. Perguntei também por que eu, com tanta gente aí ainda da antiga, por causa dos seus enredos. Então, que são muito culturais. Tomara que os jurados Bacana. entendam isso, que não tirem Viu? ponto como me tiraram da Isso aí Mangueira, já vai porque o ser um. cara. Olha, essa parte de jurados já vai ser para a próxima vez. Não, Tem eu muita acho coisa que para foi falar. na estrada real, o cara me tirou um ponto da fantasia, que disse que tinha muito rosa, ele detestava o rosa. Tem que mudar a cor da Mangueira, porque o jurado não gosta do rosa. E aí? Você já Ai, imaginou isso? Jesus. Só no Não Brasil. é? Só no É Brasil. verdade, Mas mas. um beijo para todos que puderam participar dessa live, dessa conversa super animada e muito agradecido a Obrigado. você. E desculpe estar um pouco ainda Melhora, afônico, tá? mas Melhoras, em meu breve querido. nós vamos fazer outra. Você marca com o Gilson que nós vamos fazer outra. Se Tá Tá Deus bom? legal. quiser. Pode Muito deixar. Tá agradecido a bom. vocês todos. E Tá. Beijo. aguardem a minha volta. Se Deus Aguardem a quiser. minha volta. Se Deus Tá quiser. todo mundo com saudade de Beijo. você. Tchau. Tchau, gente. Está terminando aqui o Falando de Artista de hoje com o Mago das Cores, Max Lopes. Semana que vem a gente está de volta, terça-feira, às 8 horas da noite. Um beijo no coração de todos. Fui. Tchau, tchau.